Olá! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos são muitos. Precisamos respeitar a todos, precisamos ter coragem nesse momento, precisamos nos apoiar mutuamente, ter criatividade, ter compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. Nossas escolas estão fechadas, nós estamos tendo que buscar alternativas. E bem, para isso, hoje, para pensar num público bastante específico e bastante especial, nós convidamos o Igor Correia. O Igor é doutor e é pós-doutorando em educação no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. O Igor vai conversar conosco sobre os estudantes surdos. Nós vamos conversar um pouco sobre questões relativas ao isolamento social e, então, os estudantes surdos. Igor, muito obrigada pela tua presença hoje. A palavra está contigo. Tá certo, obrigado, Cláudia, obrigado pela apresentação. Olá, professor, gestor, diretor. Então, quanto ao convite, né, para participar aqui do projeto Diálogos, que é do nosso programa do PPG de Educação da UX, eu produzi, né, uma breve apresentação, também mesclando com a minha fala alguns slides que julguei que seriam, então, interessantes, com imagens, né, voltadas à questão que trata da perspectiva de isolamento social de estudantes surdos, né, que é um tema bastante importante agora, frente à questão do Covid-19, porque esses estudantes estão em total isolamento, e um isolamento que não é social, é linguístico, né, e que trata também, aqui no nosso diálogo, da questão tecnológica e como que a questão tecnológica pode potencializar a interação e a própria aquisição de língua, né, como nós vamos, então, tratar nesta conversa. Eu, então, passo inicialmente a um primeiro tópico, que é o tópico voltado à questão da proteção, né, e aí convido os professores, né, a pensarem também como é que os seus alunos surdos, estejam estes alunos, não é, matriculados em escolas regulares ou em escolas de educação bilíngue para surdos, como é que nós, então, enquanto professores, educadores, devemos pensar que esses estudantes, né, estão enfrentando a pandemia, como eles, então, têm se protegido e quais são algumas das diferenças, né, bem específicas quanto à questão da identidade surda no contexto de pandemia. Então, nesse primeiro momento, eu convido vocês a pensarem sobre a questão das máscaras, né? E aí trago, então, dois pontos. Primeiro, máscaras personalizadas, que na verdade nós não temos visto, então, muitos indivíduos surdos utilizando essas máscaras, mas seria bastante importante, porque evidenciaria para o outro ouvinte, ou até mesmo surdo, não é? Que esse sujeito é um sujeito no mínimo, usuário de Libras, né? Seja ele, então, alguém que nasceu surdo ou que se tornou deficiente auditivo e usuário de Libras em um determinado momento, não é? E vejam que o sinal ali, né, enquanto as duas mãos, deixa bem evidente que este indivíduo é um usuário de Libras. E eu entendo que faz total diferença, não é? Na hora da comunicação, seja num supermercado para fazer as compras, né, mensais, né, já que agora nós temos ido muito pouco a esses locais públicos, e isso facilita bastante a comunicação, não é? E depois eu vou tratar um pouquinho mais sobre dessa questão comunicativa. E no segundo momento, eu trago a ideia que circulou bastante na internet, né, nas redes sociais, do uso de máscara transparente ou acessível, que é aquela máscara que na parte frontal deixa visível, então, a boca e os lábios. E por que isso, não é? Porque sendo a Libras uma língua visoespacial, então que trabalha, né, ela opera enquanto língua na questão da visoespacialidade, que é a questão da sinalização,
vejam que não é uma questão que envolve somente as mãos e o corpo, mas envolve também a questão das expressões faciais, né? E alguns surdos, não poderíamos mensurar aqui quantos, né, da comunidade surda, fazem leitura labial, né? Foram, então, educados numa perspectiva em que deveriam estar capacitados à leitura labial, né? Orofacial. Então, nesse sentido, o que que acontece? Eles tendem, no caso desses sujeitos, eles tendem a fazer leitura labial quando estão em contato com ouvintes, ou seja, com pessoas que não são usuárias de Libras, como enfim, primeira ou segunda língua, não é? Lembrando aqui que a Libras para os surdos é a primeira língua, não linguagem, né? Acho que é bem importante. A mídia ainda continua erroneamente anunciando como linguagem, não como língua. Eu acho que esse é um aspecto importante reforçarmos aqui, não é? Nesse contexto, para o nosso espectador, de que é uma língua e não uma linguagem, e que o português é a segunda língua, né? Porque o surdo está inserido num contexto cotidiano, corriqueiro, onde a língua majoritária é a língua portuguesa, né, e não a língua de sinais, então, no caso de nosso aqui, comunidade brasileira surda, a Libras, né, a língua brasileira de sinais. Depois, bom, e ainda temos um outro, antes que eu passe um pouquinho a apresentação, nós temos uma outra questão que é assim, nas redes ficou bastante visível a demanda, né, de que então num contato com ouvintes, que o ouvinte pudesse então afastar, tirar a máscara. E é importante que os professores pensem sobre isso em contato com seus alunos surdos, até como uma estratégia de orientação e proteção, seja agora no período de pandemia ainda, tendo contato por meios tecnológicos com esses alunos, ou num período de retorno das aulas, de que orientem seus alunos a não solicitarem que os ouvintes afastem a máscara, tirem a máscara, toquem na máscara, para que eles possam então ver os lábios e possivelmente realizarem aí uma leitura labial, né? Mais adiante um pouquinho, eu faço uma sugestão quanto a essa questão como uma estratégia de enfrentamento à própria ideia de Covid, né? Para que se faça para que a comunicação ocorra de um outro modo que não desse modo que expõe o outro a um possível contágio com o vírus. Algumas dessas sugestões, então, né, para que nós aqui no nosso diálogo, né, no nosso projeto Diálogos em Educação em Tempos de Covid-19, uh, possamos então orientar, talvez, ou sugerir aos professores que então orientem seus alunos, que não peçam para que o ouvinte ou o outro indivíduo, qualquer ele, então afaste, tire a máscara, toque a máscara, né? O que seria o ideal, né? O ideal seria que então ele escrevesse que essa pessoa, né, escrevesse um papel, mostrasse, né, que não alcance o papel, porque nós temos aí uma questão de vírus, né, com a questão das superfícies, então o ideal, né, é uma total prevenção, então não dê o papel, não passe o papel para o outro indivíduo, apenas mostre esse papel onde, né, você, ouvinte, escreveu para que o surdo compreenda, ou o próprio surdo, né, dependendo da proficiência linguística dele em língua portuguesa, que ele tenha escrito em português, que ele não mostre, que ele não alcance o papel para o ouvinte, que ele apenas mostre esse papel. Né? Um outro recurso agora, né, Cláudia, olhando um pouquinho para a questão já tecnológica, é do uso dos smartphones. Né? E aí nós temos assim, nós usamos os smartphones hoje em dia para muitas coisas. E a ideia é também, se, né, tanto o surdo quanto o ouvinte, caso então um deles tenha digitado algo, né, na ausência de um papel, de uma caneta, que ele digite e vire o aparelho para o outro indivíduo, sem que o outro toque nesse aparelho. Né? Aqui nós estamos tratando de algumas questões comunicacionais, mas pensando sempre numa total ausência de contato, né? Seja de contato físico com o outro ou com o objeto que é do outro. Então, acho que é bem importante que os professores também olhem por esse viés. Né? Uma outra questão ainda é que, se for necessário chamar atenção
né, e nessa perspectiva de evitar o contato físico, se posicione, né, de forma que este indivíduo visualize você, que ele esteja enxergando você, né, e não que você toque no outro indivíduo, né. Ou caso, né, seja extremamente necessário esse toque, né, se higienize após o toque com álcool gel, agora com a questão da retomada, né, então, se nós formos pensar tanto na escola regular quanto na educação bilíngue de surdos, esse é um elemento bem importante, não é? Os professores orientem os alunos que, por ter essa demanda pelo toque, né, que eles então se previnam, né, usando com frequência álcool gel, evitem esse contato, mas que se cuidem ao máximo, né? Depois eu ainda fiz algumas outras sugestões, né, que são da ordem também da comunicação, né, caso então o sujeito precise se comunicar, que ele envie mensagem de texto, que essa mensagem enviada para o indivíduo surdo seja bastante clara, bastante objetiva, né, porque alguns surdos, como são usuários de Libras e têm essa língua como primeira língua, né, não têm a mesma fluidez, digamos, proficiência linguística que o indivíduo usuário de língua portuguesa desde a mais tenra idade, né, exposto a essa língua. Então, o ideal é que, sim, a comunicação ocorra, pode ocorrer em língua portuguesa, dependendo do sujeito surdo, mas que ela ocorra de forma bastante clara e objetiva. Um outro ponto é que se, por exemplo, o sujeito surdo efetivamente precisar fazer uso de uma ligação telefônica, que ele peça então auxílio para alguém, né, e não fique totalmente impossibilitado dessa comunicação. Porque realmente, alguns contextos e algumas formas de comunicação não são nada acessíveis aos indivíduos surdos. Então, nesse caso, seria preciso realmente pedir auxílio para que alguém, então, um ouvinte, faça essa ligação, converse e solicite aquilo que o surdo ou a surda gostaria de pedir, né? Uma outra questão como forma de contato também, e um contato bastante seguro nesse momento de pandemia, é a questão das videochamadas, que nós temos entendido o quê? Que elas possibilitam um rompimento positivo, saudável, né, do isolamento social e que permite ao surdo que ele possa conversar com seus pares surdos, né, fazendo uso da Libras, por meio de videochamadas, e aí nós temos N recursos, nós temos recursos de videochamadas FaceTime, nós temos do próprio Google, do Gmail, nós temos o mais comum atualmente, as chamadas de vídeo do WhatsApp, né? Então, são formas de quebrar o rompimento e o aluno pode estar aí em casa, seguro, protegido e tendo contato na sua própria língua, seja com o seu professor, que é usuário de Libras, com colegas e até mesmo com familiares que ele queira muito, não é? Ter esse contato visual e que talvez esses familiares não sejam usuários de Libras, mas que possam interagir visualmente escrevendo algumas mensagens nessa mídia de recurso tecnológico. É uma forma, uma sugestão para que os professores também transmitam aos seus alunos surdos essa estratégia de comunicação como forma de rompimento da quarentena que, né, como nós bem sabemos, já passou de aquilo que se entenderia informalmente como quarentena, né? Porque nós já estamos aí indo para o quarto mês, né, de afastamento, distanciamento social. Bom, depois eu trouxe uma questão que é bem importante, e eu acho que é uma questão bem rica aqui no nosso diálogo, que é a questão da contação de histórias, né? E essa contação de histórias em Libras, ela é muito rica, né? Ela não ocorre do mesmo modo como ela ocorre com crianças, enfim, adolescentes ou ouvintes, porque ela aqui envolve a questão da língua de sinais. E lembrando, não é, Cláudia, nesse período de isolamento, de quarentena, né, em que nós estamos nos cuidando e
tentando também orientar aqueles que podemos, né, como estamos fazendo aqui, por meio da produção de vídeos no nosso PPG, como um diálogo com os professores. Nós temos aí uma questão no universo do sujeito surdo que se distancia muito do universo dos ouvintes, em especial no nosso ponto aqui, voltado às crianças, né? Que é assim, os jogos digitais na internet, as formas de interação, o conteúdo em geral, ele é todo apoiado no uso da língua portuguesa, né? E essas crianças com a exposição tardia a Libras ou ainda em um processo de aquisição da língua e aprendizagem também mais formal, elas ficam impedidas do uso destes jogos, dessa forma de entretenimento, de diversão, de lazer nos espaços digitais que a internet tem oferecido. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, com contação de histórias, é algo muito fascinante, muito rico, que contribui para o desenvolvimento linguístico dessa criança surda. Pois bem, então nós tivemos o fechamento das escolas, não é? Com alguns decretos, e aí depois em junho nós tivemos um último documento que diz que provavelmente iremos até dezembro fazendo uso do ERE, não é? Que é o que nós estamos denominando como ensino remoto emergencial, que é o ensino pautado no uso de tecnologias, onde o aluno está em casa e o professor também. Mas aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós temos uma série de questões que são da ordem do quanto é possível ou não, tem sido, não é possível ou não realizar o ensino remoto emergencial nas mais variadas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Eu tinha feito alguns apontamentos também, não é, sobre a questão do ensino regular, do ensino bilíngue, né, com ou sem aula, é ensino remoto emergencial ou não, sob que condições, então, esse ensino tem acontecido, né, os materiais, então, são apenas em língua portuguesa para esses sujeitos surdos, e como é que fica essa situação? São pontos que eu trago para que os professores pensem, né, e possam também trocar, compartilhar com seus pares, seus colegas de escola, né, uma discussão rica sobre essas questões, pensando durante e no pós-pandemia também, não é? Então, como fomentar o conteúdo em Libras, como tem sido, como tem ocorrido a comunicação com os alunos surdos e surdas, não é mesmo? E aí, algumas sugestões são, né? Faça uso do e-mail institucional, se você tiver esse e-mail, seja positivo, né? Mande um, um, um vídeo curto em Libras, né? Falando da questão da superação do coronavírus. Você pode enviar também conteúdo para esse seu aluno. Se você for usuário de WhatsApp, ele também, e você tiver autorização prévia da sua coordenação na escola, você pode entrar em contato com ele e sem dúvida nenhuma será algo bastante rico, tanto para ele quanto para você, né, no quesito comunicação, diluição desse rompimento, diluição do distanciamento social, né, uma forma de rompimento saudável. Né? Então, tente olhar por esse lado, desde que, obviamente, a sua escola também fomente isso e permita, né, sendo um contato de conhecimento da escola. Pois bem, entrando exatamente no ponto da questão da contação de história, nós temos aí a Universidade de São Carlos, né, mais conhecida como UFSCar, do curso de bacharelado em tradução, interpretação, Libras e língua portuguesa, teve agora uma iniciativa no período de coronavírus, muito interessante, muito rica, que mostra toda a valorização da comunidade surda, da cultura surda, da identidade surda, quando eles então decidem fazer a produção de vídeos que tratam de formas de prevenção, né, vídeos produzidos por este curso, com participantes voluntários, e eles têm um outro movimento também que é em parceria com outras instituições. E eles têm uma plataforma, que está aí na tela o link, né, que é a chills.ufscar.br, chilsp, desculpa, e aí eles têm uma série de materiais produzidos. O que que na minha apresentação eu delimitei? A questão, então, da contação de histórias. Não é? E aí,
Qual é a maior preocupação quanto ao isolamento dessas crianças, para que o projeto de fato ocorresse? Então, primeiro, a falta de interlocutores em Libras, né, no período em que as crianças ficam como período de restrição comunicativa, porque não estão indo à escola, não estão tendo contato com outros surdos. Lembrando que a grande maioria das crianças surdas é, então, filha ou filho de pais ouvintes, né, e não usuários de Libras. E aí nós temos também a questão da falta de informação durante essa barreira entre os pais e os filhos, né, e a falta de materiais para entretenimento dessas crianças que são usuárias de línguas de sinais. Né. E aí, bom, nós temos esse projeto da UFSCar, né, do TILSP, onde nós temos a atenção bilíngue, a atenção bilíngue e virtual voltada às crianças com surdas, né, eu ia dizer com surdez, enfim, as crianças surdas em meio à pandemia de Covid. Eles já produziram 25 vídeos. Alguns desses vídeos, e eu trouxe o print porque julguei interessante, eles, por exemplo, esse vídeo, né, ele, a mulher e a sua galinha, ele, por exemplo, é todo sinalizado por um menino, né? Então vejam que além de trazer aspectos lúdicos, ele traz um indivíduo, dependendo da criança, compatível com a faixa etária da criança. E tem toda uma valorização da língua, da importância de ser usuário de Libras, não é? E quanto à questão do entretenimento também. Temos outros contextos em que nós temos o intérprete que sinaliza, não é? Ou fazendo uso, então, de artefatos como, por exemplo, maquiagem, fantasia, o que instiga bastante na criança a atenção a esse aspecto da questão do vídeo, né, e da própria língua. Então, além de trazer o lazer, traz um contato com a língua, potencializando essa aquisição aí e processo de diversão no contexto de isolamento social. E temos outros também que são, então, bem fantasiados, bem coloridos, e que nós temos aí mais de uma pessoa sinalizando em Libras, o que deixa mais divertido e mais rico ainda para a criança esse contato com a língua que ela não vem tendo no período de rompimento social. Bom, já me encaminhando então para a conclusão da minha fala, eu entendo que o que nos falta ainda é um movimento, né, de pensarmos enquanto pesquisadores formas de termos espaços enquanto repositórios para esse tipo de material, assim como tem, por exemplo, a National Deaf Children's Society, né, a Sociedade Nacional de Crianças Surdas, onde eles, além de dicas, né, para contação de histórias em língua de sinais, fazem um passo a passo sugerindo como fazer esse processo, como é que ele deve ocorrer. Depois nós temos também, então eles ensinam, né, como contar as histórias, como envolver as crianças, como ser criativo, e nós temos um outro espaço muito interessante, que é a American Society, né, for Deaf Children, que traz contação de histórias por faixa etária. Né, e é um material muito rico, muito interessante, com diferentes perspectivas. Pois bem, eu então termino a minha fala dizendo, né, dessa questão tão importante que é o contato com a língua no período de pandemia e também como uma forma de ampliação do arcabouço linguístico da criança surda por meio da contação de histórias e reforço a ideia da proteção quanto à interação entre surdos e ouvintes. E como o meu tempo já vai se esgotando, eu devolvo a fala para a Cláudia. Muito Teu obrigado, tempo Cláudia. já se esgotou, né? Faz tempo, mas eu não quis te interromper, porque essa questão do estudante surdo, a gente está tentando assim ampliar nossos diálogos que abordem diferentes questões, e tu trazes um material muito rico, que tenho certeza que vai auxiliar muito os professores, né, a pensar algumas questões importantes para os seus estudantes surdos, e também pode auxiliar pesquisadores também a pensar em novas questões de pesquisa para ampliação do conhecimento nesse campo, né? Muito obrigada, Igor, por tua colaboração. Obrigada a todos que nos assistiram. Né? Nós queremos ouvir vocês, gestores, professores, coordenadores, com suas sugestões e ideias, porque esse é um espaço de interlocução, de criação, de compromisso.
Muito obrigada a todos, muito obrigada, Igor. Tá certo, muito obrigado. Um abraço, Cláudia.